Olá, você que nos acompanha aqui na TV FIB, meu nome é Guilherme Ossuna e hoje estreamos o programa Além do CNPJ. Para esse programa inicial, recebemos o professor Edson Espósito, professor do curso de Administração e Gestão de Recursos Humanos da FIB. O professor ele é graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas e Gestão Estratégica para Altos Executivos. Atua como profissional liberal e professor da FIB desde 2003. Inclusive, está completando 21 anos na casa aqui. Em cursos de graduação e pós-graduação, ficando em temas como liderança, motivação, gestão de mudanças, organização, planejamento estratégico e responsabilidade social. É sócio-diretor da empresa Espósito, Soluções e Serviços LTDA, especializada em consultoria e assessoria organizacional desde 2000. Professor, primeiramente, parabéns pelos 21 anos de casa. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Professor, então pensando nesse contexto aí, né, que a gente vai iniciar agora, falando sobre estratégia empresarial, me ajuda a entender, né, ajuda o nosso público a entender o que é estratégia empresarial. Olha, Guilherme, eu costumo definir que é um conjunto de decisões e ações planejadas. Eu acho que essa expressão ela abrange o suficiente para deixar tudo envolvido dentro de um contexto só. Hoje nós falamos de visão de futuro, cálculos preditivos, são nomes realmente complexos, mas que na verdade traduzem a mesma coisa. Tomadas de decisões e ações planejadas. Tem sido inclusive a grande tônica do momento para se preparar e corrigir empresas, pessoas e qualquer tipo de organização. Então podemos ampliar isso para qualquer tipo de organização, inclusive a própria família, Guilherme. Legal. Então, professor, pensando em todo esse propósito, em todo esse contexto, por que as estratégias empresariais elas têm se tornado cada dia mais importantes, né, quando a gente olha para o mercado, para as empresas como um todo? Você olha, Guilherme, a gente trata o planejamento estratégico como algo essencial. Mas um trabalho feito, uma pesquisa feita pelo Instituto Falconi, mostra que no Brasil, 10% somente das empresas têm um plano de longo prazo. Se nós tratamos isso de uma forma tão essencial, por que tão poucas empresas fazem os seus planos de curto prazo? Aí, vendo a pesquisa, inclusive, eu observei também que nos Estados Unidos, o número de empresas que fazem seus planos de longo prazo estão na faixa de 20% a 40%. Se é tão importante assim, por que esses números são tão baixos? Na verdade, eu percebo que não é bem assim. São os planos de longo prazo formais. O pensamento estratégico está inserido dentro do contexto e isso faz com que isso seja extremamente importante. Quando nós falamos de planejamento estratégico, a questão formal, estruturada, ela se completa através do pensamento estratégico, que é o que compõe hoje as ações de curto e médio prazo. Então, o ganho disso, a importância disso, passa a ser, não é de uma importância tão grande, é de essencialidade. É essencial o pensamento estratégico. Eu costumo separar, Guilherme, de duas formas. Uma é o plano estratégico, outra é a gestão estratégica. Enquanto o plano estratégico são decisões e ações planejadas, a gestão estratégica é a arte de corrigir rota. Eu acho que o pensamento estratégico está bem dentro do gestão. Dentro do dia a dia, o empresário, mesmo que não tenha um plano estratégico descrito, ele consegue compreender o ambiente que está, o mercado onde está, o público-alvo e consegue se ajustar nisso. Esse pensamento mais contemporâneo de pensar em gestão estratégica é o que mais nós encontramos. Isso dá a importância que você está questionando. Eu trabalho com gestão estratégica há muitos anos. Acho que dentro do contexto da minha profissão passa dos 40 anos. E eu vejo sempre a mesma coisa. Às vezes a gente está lá vivenciando a presença de uma empresa de grande porte, no agronegócio, na pecuária e tal, mas quando você pede o plano estratégico dele, ele não tem. Não escreveu nada, mas está no pensamento estratégico dele. Olha a importância disso.
Está mais dentro do contexto do pensamento do que especificamente do plano. Legal. Dentro disso que você tá expondo, eu estava pensando muito nesse processo de globalização que a gente vive nesse momento, né? A gente falando aí de século XXI, pleno 2024, as tecnologias, essa aceleração dos negócios como um todo, esses conceitos de gestão estratégica, a gente vê cada vez mais em âmbitos globais, eles tendem a serem atingidos, né, no âmbito local. Então, quando a gente fala de Bauru, das micro e pequenas empresas, até das grandes empresas que atendem nossa localidade. Não tenha dúvida disso, Guilherme. Hoje, uma pequena empresa que abre um negócio de uma loja de eletrônicos, tem o concorrente dele, pode estar lá em Shenzhen, na China, que é o grande, né? E é o concorrente dele por vendas pela internet. Hoje, o pequeno empresário, o médio ou grande, que não estiver inserido nas mídias e no meio estratégico de tecnologias, ele está fora. Hoje, fugiu aquela ideia de ter um concorrente na rua ao lado, no quarteirão ao lado. Hoje ele pode estar do outro lado do mundo e fazer concorrência comigo aqui. Aliás, Guilherme, tem sido uma das grandes preocupações em todos os sentidos. A minha experiência vem dentro de uma série de empresas, mas eu vou destacar uma delas que está muito viva hoje no meu dia a dia. O automobilístico. Hoje nós somos um dos maiores mercados do mundo no consumo de veículos e não temos marca própria. Estrategicamente eu tenho que estar muito ligado com todas as marcas mundiais, porque em todas elas tem consumo suficiente aqui. Hoje você pode importar um veículo, se quiser, mas pode comprar aqui. E tem que estar ligado a uma grande montadora. E essa montadora nem sempre está aqui. Nós temos aí o advento dos veículos elétricos, que vieram e, a princípio, achava-se que não teria um grande efeito no mercado. Teve um efeito muito grande, está tendo um efeito muito grande e está fazendo diferença dentro do mercado. Olha que coisa doida. O pequeno empresário, hoje, tem que se preocupar quando ele está vendendo lá um determinado produto dele, se na internet, comprando direto no distribuidor, lá na China ou em Taiwan, seja lá o que for, se ele não perde o espaço para esse mercado. Vou te dar um exemplo de hoje, exatamente hoje. Um cliente nosso precisava lá de um produto lá para passar nos pelos dos animais, que ele tem uma clínica veterinária, e o vendedor local disse que precisava de 15 dias para chegar o produto. Ele foi lá e comprou direto do fabricante, que fica talvez lá, e já recebeu em 2 dias. Então a concorrência está viva e perigosamente em ação. Aí que vem a figura do pensamento estratégico. Se eu pretendo atender um determinado público, eu tenho que entender como chegar o meu produto até ele, porque existem outras formas, eu não estou sozinho no mercado. Excelente. Professor, pensando em tudo isso que você expôs, então criando assim, para o pessoal que está em casa, né, para os empresários que estão nos assistindo, que pensam em criar um plano, né, de desenvolvimento de estratégia, existe um método, né, uma maneira, uma forma de se aplicar isso? Existem várias formas, né, várias ferramentas, e hoje elas ficaram bem mais espertas, né? As mais conhecidas como a matriz SWOT, matriz BCG, a árvore de tomada de decisão, o Business Model Canvas, são ferramentas que inclusive nós utilizamos bastante aqui na FIB, inclusive os alunos veem em várias disciplinas e isso está criando uma cultura, são ferramentas excelentes. E todas elas hoje, nas suas versões digitais, já trazem inclusive aspectos de inteligência artificial. Então hoje, o leigo até pode ter acesso a essas informações, mas ela só vai funcionar adequadamente se estiver nas mãos de um profissional. Costumo dizer que a inteligência artificial é um jato, né? A faculdade prepara pilotos. Então, nós estamos preparando pessoas para poder utilizar essas ferramentas aí. Hoje, o plano de negócio, que é uma ferramenta utilizada aí pelas empresas, pelos consultores, pelo Sebrae, é ferramenta de planejamento estratégico. Havendo essa consciência, certamente um plano bem feito já é um excelente plano de negócio. Eu acho que a figura até do Sebrae ajudou muito nisso, porque tem muitos planos de negócio rodando aí, né? Legal. Eu complementando assim um pouquinho do que o senhor expôs,
Eu acho que os métodos ágeis também vêm como um bom balizador, né, para a gestão estratégica. As metodologias ágeis hoje, Guilherme, ela passou a ter ser uma referência de potencial infinito. Então, quem não tiver dentro desse contexto da metodologia ágil, que representa um conjunto de categorias aí, o atendimento do cliente em cada fase do seu trabalho, isso define o planejamento estratégico na sua essência. Exatamente. Cada vez mais, né, as empresas estão oferecendo produtos e serviços similares em âmbito global ou local. Então, o atendimento do cliente faz toda a diferença, né? O trato do cliente talvez seja o ponto decisório para muitos clientes escolherem ou não, comprar ou não de você esse produto e serviço. E queira ou não queira, o consumidor está muito bem servido, né? Então é preciso realmente um plano muito bem feito, né? Perfeito. Professor, vou te pedir um minutinho que nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Estamos de volta com o programa Além do CNPJ, continuando o nosso papo aqui com o professor Edson. Professor, então, pensando assim na nossa realidade local, falando um pouco sobre Bauru, como que aquele pequeno empresário que está iniciando, que está buscando, ou até mesmo aquele que já está consolidado, está buscando se reinventar, pode começar a estruturar uma estratégia para o seu negócio? A primeira coisa que precisa fazer é um roteirinho mesmo. Quem é o meu cliente? Qual é o meu produto? O que eu quero entregar para ele, né? E pensar também no conceito de produto, né? Então, até saber se posicionar, a percepção de valor que você gera para o cliente vai fazer total diferença na hora de você ter sucesso ou não com esse negócio. Exatamente. O produto dele, ele precisa representar o que ele está realmente entregando. Dentro desse conceito, eu lembro um pouco, né, me vem um pouco à memória a questão do job to be done, que é um método, né, ágil hoje considerado, que vem sendo trabalhado pelo professor Christensen em Harvard, que ele fala muito disso, que hoje as pessoas não têm que ter, os comerciantes, né, os negócios em si, não tem que ter mais o foco no produto em si, Exatamente. mas na experiência que ele gera para quem está comprando este produto ou serviço. Exatamente. E a maioria deles tem oferecido o conforto, a rapidez, a segurança. Pensando nessa forma e pensando estrategicamente, nós mudamos a característica de uma oficina mecânica, onde a pessoa não pensa mais, estou refém da oficina. Meu carro pifa, vou cair lá, né? Não é isso. Eu posso contar com aquele trabalho. Eu posso contar com aquele ambiente. Eu posso contar que se meu carro der um problema, ele vem me buscar e me leva para casa, ele vai cuidar do meu carro. Então é o conceito, é bem isso mesmo que você está dizendo. Excelente. Isso é um pensamento estratégico fantástico, né? Legal. Isso muda tudo também, né? Professor, a gente já conversou um pouquinho sobre o mercado global, já falamos um pouco sobre a realidade local. Agora, vou puxar um pouquinho a sardinha para a nossa realidade aqui, para o mundo acadêmico, né?
pensando nesses nossos alunos, não só da instituição nossa, mas das outras instituições que estão se formando, estão querendo ingressar no mercado de trabalho, o mercado, principalmente na área da gestão, está cada vez mega competitivo. Por onde eles podem começar? Como é que se diferencia para poder ser um profissional qualificado para essa área de gestão estratégica? Olha, a minha aposta, hein? A minha aposta é nessa juventude aí. Acho que nós estamos num momento bastante adequado. Sabe? Esses jovens que estão entrando na faculdade, eles já vêm de um mundo gamificado. Jogaram muito game em casa, então também gamificado, né? Eles conseguem enxergar um pouco à frente. Ele tem uma visão estratégica mais fácil de compreender algumas coisas. Vejo aqui no nosso ambiente acadêmico que tem que criar uma cultura com esses novos alunos para que o planejamento estratégico faça parte do dia a dia deles. Eu tenho uma percepção que aqui no nosso meio acadêmico, aqui na FIB, nós temos observado vários professores atuando com ferramentas estratégicas nos diversos anos de cada curso. Então é muito comum eu chegar lá no 4º ano e falar para o pessoal assim, olha, vamos desenhar um canvas. Ele já fez um canvas lá na sua disciplina ou na disciplina de outro professor, ele já conhece isso. Vamos fazer uma análise de SWOT, ele até torce o nariz, ele fala assim, puxa, já fiz um monte disso, mas está dentro da cultura dele. Ele faz com uma fluidez muito grande, já mudou essa cultura. Eu acho que nós estamos num momento aqui, no mundo acadêmico, né, já preparando essas pessoas para pensarem mais estrategicamente. Acho que é um curso voltado não só na administração que estou atuando mais fortemente, né, mas em todos os cursos, na engenharia, tudo isso dentro de um planejamento, ainda mais na engenharia, né, que faz orçamento de obra, tem que acompanhar, e a arte de corrigir rotas, né, começa a pintar mudanças de ambiente, cenário e adequar porque tem uma meta lá na outra ponta, tem prazo para cumprir. E esse planejamento ele passa a ser uma figura, uma exigência a mais, né? Não é do ponto de figurativo, é uma exigência real e concreta. Então eu acho que dentro do mundo do nosso mundo acadêmico, quanto mais estivermos pensando e preparando os nossos alunos para enxergar passos à frente, nós estamos preparando a cabeça dele para o mundo estratégico. Concordo. E é assim, uma percepção que eu tenho é que cada vez mais a gente tem que integrar essa questão do conhecimento teórico com a prática, né? Tirar nossos alunos da sala de aula e fazer eles vivenciar tudo isso. Guilherme, você vê como que são as culturas. Eu interrompi você. Outro dia eu estava conversando com os meninos que vão se formar agora. Vocês estão pensando na placa? Eles falaram. Já pensamos na placa. Como é que vai ser a placa de vocês? Vai ser um canvas. E eles vão colocar as fotos deles no campo. Então o pensamento dele, por mais que seja uma coisa engraçada, já é disruptivo. Já é disruptivo. Disruptivo. Que legal. Pensando, então, não só na FIB em si, mas nas instituições como um todo. Como é que essas instituições podem fomentar isso nos alunos? A minha opinião está bem dentro dessa linha que eu falei agora. Eu acho que nós temos que cada vez mais nós temos que ser didáticos, sim. Tem que haver a didática, sim, mas é a prática que está fazendo a diferença. Tem que realmente colocar a mão na massa. O pessoal tem que, fala da SWOT, por exemplo, a matriz SWOT. A matriz SWOT sofreu uma mudança significativa nos últimos anos, onde ela passou a ter a característica da SWOT cruzada. É ferramenta estratégica. Não é mais só definição do que é forças, fraqueza, oportunidades e ameaças, mas quais são as estratégias para as coisas que se cruzam? Qual é a estratégia para aquela força em direção daquela oportunidade ou daquela ameaça? O que é a fraqueza em relação à oportunidade e ameaça? E ter planos para isso. Isso aí desenvolve, e na verdade existem algumas empresas que fazem suas matrizes SWOT mensalmente. É pensamento estratégico e é prática estratégica. Eu acho que hoje o mundo acadêmico deve primar, minha opinião, pela capacitação com práticas constantes. Assim, porque tem uma figura assim, existe uma expressão, eu não me recordo do autor, que diz o seguinte: as pessoas não gostam de estudar, gostam de aprender. E se fizer o estudo com prática, vai ficar
a medida certa, na minha opinião. Concordo 100%. Inclusive aqui na FIB a gente está ajudando a desenvolver isso. Os escritórios modelos, Sim. a incubadora de empresas, o coworking, são todos, né, espaços físicos com apoio técnico do corpo docente para que Uma realidade isso tudo... primorosa, Guilherme. Legal. Professor, então queria te fazer um convite para reflexão. Como é que o senhor imagina que será o cenário do empreendedorismo para o mercado e os profissionais do futuro? Pensando nesse conceito de possuir ou não uma boa estratégia empresarial. Por que eu te pergunto isso? Porque é um questionamento que eu sempre faço para meus alunos. Eu viro e falo, quando eu estou lecionando principalmente inteligência organizacional, eu pergunto para eles, o modelo de negócio que vocês trabalham vai existir daqui 10 anos? Quantos de vocês acham que não vai existir? Mais de 70% da sala ergue a mão. Então, pensando, né, nesse processo de aceleração de tecnologia e tudo mais, o que o senhor pensa sobre? Eu acho que, usando um pouco de ferramenta também, Guilherme, a inteligência artificial meteu medo nas pessoas, essa que é a grande verdade, né? Parece que ele vai substituir tudo, não é nada disso. A inteligência artificial, assim como as outras inovações que houver em termos de tecnologia, só veio complementar e dar velocidade às coisas. Eu acho que hoje em dia, quem quiser fazer um plano para um futuro, ele tem que pensar antes. Ele não pode sair fazendo. É um risco muito grande hoje de sair fazendo. Antigamente parece que tinha mais disso, né? O sujeito conseguia um dinheiro através lá da rescisão de contrato dele, abria um negócio e dava certo, ele ia levando. Hoje não dá mais certo assim. Hoje o número de pessoas que se dão mal, mesmo com planejamento, porque não soube fazer as correções adequadas, acaba sendo um número muito alto. Eu compreendo que a cultura de planejar primeiro, pensar primeiro, fazer continha primeiro, fazer um plano de ação primeiro, eu acho que ele já está se instalando. Todos querem ter um negócio, mas todos também já estão pensando da forma que você falou, Guilherme. O meu negócio vai existir na próxima década? Eu estou dizendo que daqui 5 anos, para imaginar se vai ter, né? Eu acabei de fazer um trabalho hoje com um grupo de mentorados. A visão do negócio dele, do setor dele, para os próximos 5 anos. Todos eles deram uma empacada, porque eles percebem que está no fim, será substituído de alguma forma. As pessoas terão novas formas de trabalhar, novos jeitos de prestar serviço, novas formas de capitalizar de capitalizar ideias. E é certamente o grande desafio. O planejamento estratégico vem no momento adequado. Aliás, tratar desse assunto aqui com você hoje está sendo um prazer para mim, porque por mais que a gente fala de cálculos preditivos, qualquer coisa nesse sentido, que tem áreas especificamente pensando em estratégias, nós temos que entender que no dia a dia, até a expressão cálculo preditivo é estranha. E hoje, pensar no negócio de uma maneira adequada para a sobrevivência dela e acompanhar essa evolução requer planejamento constante. Parece que quando se faz o planejamento estratégico é uma vez na vida. Não. Planejamento estratégico hoje, se bobear, temos que fazer ele semestralmente, anualmente. Olha que tem empresas que trabalham conosco que faz revisão mensal. Excelente. Professor, fiquei curioso agora. Eu vi que o senhor trouxe 3 livros. Sim, sim. Sobre o que seria? Pode falar um pouquinho sobre a nossa audiência? Sim. Eu trouxe aqui umas ideias que não tem muito a ver, assim, exatamente com a expressão planejamento estratégico, mas é a forma de pensar estrategicamente. Esse primeiro livro que eu estou indicando, esse que é excelente, viu, Guilherme? Chama-se A Única Coisa. É um livro que fala de foco. Legal. Do Gary Keller e Jay Papasan. Ele já tive a oportunidade, inclusive o livro é Siga o Coelho Branco, é o foco do negócio, né? Siga o Coelho. Esse livro, ele ensina foco e ele estabelece um processo que é bem do pensamento estratégico. Se você quiser foco, estenda a pergunta, aumente a pergunta, isso é foco. Eu também estou trazendo aqui um livro que é chamado do Damon Centola, que é Mudança. É um livro sobre planejamento estratégico também, mas ele envolve o pensamento estratégico. Então ele traz aqui a mudança e traz o símbolozinho, um borboleta, que é a figura da lagarta e tal. E ele é um livro que trata exatamente das mudanças comportamentais constantes. Ele diz assim que nós somos uma eterna lagarta. Então essa transformação ela é necessária. E por final, eu estou trazendo um livro já
do Dale Goleman, já bastante conhecido, mas uma versão bastante interessante, que chama-se Foco. O foco hoje é a grande sacada para o planejamento estratégico continuado. Então são 3 dicas aí de leitura que eu acho que vai ajudar bastante. Você também consegue essas versões no formato digital, tá? Excelente. Professor, então estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria te agradecer, né, por esse papo gostoso, descontraído aqui que tivemos no dia de hoje. Para o pessoal de casa, que quer conhecer um pouco mais sobre o seu negócio, né, precisar de alguma ponte de apoio, como é que eles fazem para entrar em contato com você? Pelos meios digitais, pode me achar no site, né, no site www.expositoonline.com.br, nas redes sociais, com o meu próprio nome, Edson Expósito, e temos uma outra unidade também, que é um evento novo, não é bem novo, ele começou na pandemia, que é o Expósito Online, que é um trabalho destinado a pequenas e médias empresas. É só me seguir por lá e vai achar mais sobre nós lá. E aqui na FIB, né? Procura aqui na FIB, que nós temos bastante coisa aqui na FIB. Muito obrigado pela sua participação, professor. É. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio Além do CNPJ. Agradeço a sua companhia e nos vemos no próximo episódio.